Oi pessoal, eu estou invadindo aqui o espaço de vocês para falar um pouquinho sobre sarampo, que está bombando em São Paulo. Nós temos tido um aumento expressivo de casos, né, nos últimos meses. É importante que a gente saiba um pouquinho melhor sobre essa doença. O sarampo é causado por um vírus RNA. O vírus original existia no gado, provavelmente, e pulou para o ser humano, causando a doença humana há mais ou menos 5.000 anos atrás, possivelmente na Ásia. E aí daí foi sendo transmitido de pessoas para pessoas, foi para a Europa e chega no continente americano com os colonizadores. Aliás, o vírus do sarampo foi um dos responsáveis pela decréscimo da população indígena, que não estava preparada para lidar com esse novo agente infeccioso. Ele é um vírus, então, RNA, ele tem que usar o próprio maquinário da célula hospedeira para fazer os seus componentes, para se multiplicar. Ele tem um período de incubação de 10 dias para começar a ter febre, e 14 dias até que apareçam os sinais característicos, são umas erupções de pele, umas bolinhas que começam geralmente atrás da orelha, depois vão para a face e tronco. E na garganta você vê também umas pequenas lesõezinhas, umas manchas, chamadas manchas de Koplik, que são patognomônicas do sarampo. Ou seja, um médico olha e fala, isso é sarampo. O problema do sarampo, então, é que só que a criança ela consegue transmitir o vírus 4 ou 5 dias antes dela apresentar sinais característicos da doença, ou seja, tudo começa com uma febre inespecífica, uma febre no início baixa, que pode subir, chegar até 38,5, 39 graus. E depois de mais ou menos uma semana de contato com o vírus, o pulmão já está colonizado, já está com bastante vírus colocando, mas ainda não tem as lesões, e ela consegue tossir e transmitir isso para as demais pessoas ao redor. 4 dias depois, 3 a 4 dias depois, a criança que aparecem as manchas, a criança deixa de ser infectante. Porque aquelas manchinhas nada mais são do que anticorpos que grudam nos vírus que estão circulando. Vários anticorpos grudam naquela molécula, no vírus. Ele fica então insolúvel, deposita nos vasos da pele, os vasos da garganta. E lá, essa deposição desse complexo entre o vírus e os anticorpos provoca uma pequena lesãozinha que dá aquelas manchas na pele tão características do sarampo. Então, você não consegue saber se aquela febre daquela criança é sarampo, e quando você descobre, ela possivelmente já transmitiu o vírus para os demais. O sarampo é uma doença, então, febril, pega crianças entre 5 a 10 anos, que são crianças, primeiro, fase escolar hoje, as crianças começam a frequentar outras e têm a chance de se contaminar. E isso também é devido não só a essa oportunidade de contato com com portadores do vírus, mas também porque até os 9 anos de idade ela carrega anticorpos que a mãe dá. Então, se a mãe teve sarampo ou foi imunizada contra sarampo, ela transfere parte dos seus anticorpos através da placenta, e a criança fica um pouco mais resistente à contaminação pelo vírus do sarampo. Mas se ela fica também resistente ao vírus original, ela pode também ficar um pouco mais resistente ao vírus atenuado. O vírus da vacina é um vírus que a gente deixa banguela, ele perde os dentes, ele não provoca doença, mas ele está lá, ele está se dividindo. Então, se você tem anticorpos contra o vírus, você dá uma dose para a criança do vírus atenuado, mas os anticorpos reduzem a sua carga circulante. Por isso que as crianças tomam a primeira dose no primeiro ano de vida, e depois tem que tomar alguns anos depois, de 2 a 3 anos depois, um reforço, para que você tenha então a produção de anticorpos eficientes em número suficiente para proteger a criança do adoecimento. Bom, o sarampo antes da vacina, a primeira vacina de sarampo aparece no mundo em 1963. Ele era responsável por 30 milhões de casos ano, com mais ou menos 2 milhões de mortes anuais devido ao sarampo. Ou seja, era uma doença que não é tão inocente assim.
E por que as pessoas morrem do sarampo? A taxa de mortalidade no sarampo varia de menos de 0,1% até 5%. Essa diferença, né, enorme de taxas de complicações depende da imunidade da criança, da possibilidade que ela tem de receber atenção. Por exemplo, uma das coisas que protege, que ajuda a criança a lidar com o sarampo é a vitamina A. E às vezes se também faz infecções bacterianas associadas e precisa de um tratamento antibiótico. E o acesso a esse tipo de tratamento não é uniforme no mundo. Então as crianças desnutridas que montam uma resposta inflamatória pequena, as crianças que não estão em regiões desprovidas para atender as complicações do sarampo, elas são mais vulneráveis do que as crianças que normalmente estão em lugares com mais capacidade de atenção. Geralmente as complicações do sarampo, o sarampo é uma doença sistêmica, você vai encontrar o vírus circulando em todos os órgãos. Eu ainda tive o duvidoso privilégio de fazer mortes de autópsia de crianças que morreram de sarampo, tanto nos anos 70, que ainda existia um número grande de casos, até mais ou menos nos anos 90 teve um hiato vacinal e infelizmente crianças morreram de sarampo por falta de vacina. E a doença está em todos os órgãos e pode levar também a complicações importantes, desde uma encefalite aguda, ou seja, o vírus coloniza o sistema nervoso, até uma encefalite retardada do sarampo, que pode acontecer até um ano depois, ou mais de um ano depois da doença original, que possivelmente está relacionada com fenômenos autoimunes. Bom, depois que inventaram a vacina, a mortalidade do sarampo caiu de 2 milhões de crianças ano, e hoje nós estamos com menos de 100 mil mortes ano estimadas em escala global. Mas por que está voltando o sarampo agora, né? O sarampo, tudo começa com fake news e uma publicação em 1998, liderada por um médico chamado Andrew Wakefield. O Andrew Wakefield, ele publica um artigo na revista Lancet, que de alto prestígio, que dizia que a vacina tríplice para sarampo, catapora e cachumba estava associada com maior risco de autismo. Bom, ele vira uma celebridade internacional, embora existam dúvidas quanto à sua lisura ética. À época, ele era detentor de uma patente de uma vacina única, específica contra sarampo, e depois ele começou a dar assessoria para grandes escritórios de advocacia de crianças que eram autistas e que as mães processavam os laboratórios por terem presumivelmente causado o autismo nos seus filhos, nas suas filhas. Bom, isso se mostrou com o tempo que o trabalho era fajuto. Como ele era multicêntrico, né, vários hospitais colaboravam, então os hospitais forneciam os dados e ele organizava e tabulava e fazia análise. As dúvidas sobre o trabalho começaram a fazer com que alguns dos autores do trabalho original, que tinham contribuído com os dados, pedissem para retirar o nome. Até que, 10 anos depois, em 2009, o Lancet considera o trabalho definitivamente fajuto e tira da circulação, considera ele como falso. Mas aí o estrago já estava feito, né? Então criou-se essa lenda urbana de que vacina contra agentes infecciosos virais por vírus atenuados eram capazes de causar autismo. Bom, isso tinha todos os ingredientes, né? Um esforço inescrupuloso, a loira do banheiro da vez era dizer que então os laboratórios estavam impingindo uma vacina que não era necessária, ao mesmo tempo que produzia lucros enormes e dava risco de autismo nas crianças. Isso criou um movimento antivacinal. E muitas pessoas argumentavam, bom, eu nunca tomei vacina, eu nunca tive sarampo, é porque
Se você tem uma cobertura vacinal, né, de 90%, 95% da população, a chance de você encontrar o vírus pela frente é muito pequena. Então, quem está protegendo você é a barreira de imunização das outras pessoas que tomaram a vacina. E no Brasil, né, não falta vacina. O que falta, primeiro, é tempo das mães irem nas unidades básicas de saúde, porque os, os, todo mundo mata um leão por dia, então por que eu vou lá completar a carteirinha inteira de vacinação? Isso tem uma parte então, do pessoal que mata um leão por dia e que não leva as crianças para vacinação, e passou-se, e é um segmento, digamos, mais instruído, a história de que vacina não se toma, que é um complô internacional, e a soma dessas duas coisas fez com que os casos de sarampo aumentassem e, infelizmente, nós vamos ver mortes de gente que não deviam ter morrido. Isso está acontecendo com crianças e com adultos jovens que não receberam a vacina adequadamente ou não receberam o reforço. Bom, então, essa história mostra que a gente está olhando para trás e negando alguns dos avanços que a ciência trouxe para coibir doenças. Hoje ainda existe uma taxa inaceitável, e é interessante porque essa vacina, você tem 8 grandes tipos de vírus de sarampo circulando, e a vacina protege contra os 8. Então é muito fácil, ela é barata, é disponível, e só resta a gente reprogramar os nossos hábitos e fazer com que a gente retorne à cobertura vacinal para mais de 90%, porque em algumas regiões do Brasil e mesmo do estado de São Paulo, ela chega a ser inferior a 50% da população. Eu espero ter contribuído, e um abraço e até a próxima oportunidade. Tudo de bom.